Vamos nós para mais um podcast da Revista da Santa Casa, o que a faculdade não te ensina. E hoje é um dos meus temas prediletos, porque eu sofri muito depois que eu me formei, com questão de banco, de seguro, e nós médicos somos muito assediados, né, por banco, por seguradoras, sobre investimento, e mesmo sem ter dinheiro, a gente já começa a ser captado por algum desses agentes aí para investimento. E nisso, como a gente não tem conhecimento e a faculdade não nos ensina, a gente acaba, às vezes, fazendo muitas escolhas erradas, seja no banco, seja fora do banco. E eu estou convidando hoje a Karine, que trabalha exclusivamente com essa área e trabalha exclusivamente com médicos para realização de seguros. E eu queria que a Karine se apresentasse um pouquinho para a gente e dizer como é que quem está assistindo a gente ou ouvindo no podcast pode ajudar a nossa vida financeira e evitar o que aconteceu comigo, Karine, de entrar aí com a mão pelas pedras e fazer escolhas erradas que me fizeram perder até uma quantia significativa de dinheiro no decorrer dessa última década minha de atuação. Sim, olá, doutor Bruno. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Karina, né? Trabalho nesse segmento aí há 12 anos. E, assim, a minha especialidade hoje, o que eu posso falar para a classe médica é que realmente procure, né? Se certifique sobre o profissional que está oferecendo os benefícios, né? Veja a referência também. E, assim, o principal realmente é se aprofundar, né? Porque realmente hoje o médico ele não é informado sobre essa questão na faculdade, como você mesmo falou. Então, assim, o quanto a gente sabe, o quanto eu trabalho com isso, o quanto eu vejo situações que um médico, às vezes, para uma faculdade de medicina porque não tem como continuar, por conta que não fez um benefício, um seguro, a família não tem, o pai é que arcava essa faculdade, o pai veio a faltar e ele não pode dar continuidade nesse sonho. Eu vejo também que depois que ele se forma, ele precisa ali garantir uma reserva, né, financeira, se programar financeiramente. E para isso existem vários tipos de seguros, né, que é interessante realmente que ele procure um profissional que tenha SUSEP, que seja um profissional certificado pelo Ministério da Economia, assim como eu sou, para poder fazer toda essa programação, todo esse planejamento financeiro, né? Porque hoje eu acompanho o meu cliente desde a entrada dele na faculdade até a formação, né? Quando se casa, e aí vai. Realmente acompanha a vida inteira dele. Então, é bem interessante isso, porque existem benefícios para toda classe, para todo tipo de perfil, né? Hoje o seu perfil é de um jeito, doutor Bruno, um perfil de um outro médico, né? Um perfil da Karina já é outro perfil. Então, assim, é interessante que realmente precisa ter esse planejamento, sentar, conversar, fazer toda a consultoria financeira, que hoje o banco ele não faz isso. Infelizmente, né? Ele quer cumprir metas, ele quer atingir o resultado e ele realmente vende aquela venda balcão, que já não é, que não é uma venda que não vai estar, como é que eu posso dizer, atendendo o perfil do cliente. E essa hoje a minha maior preocupação enquanto profissional, né, da área do seguro. É atender meu cliente, quando ele precisar, ele me ligar, eu poder ali dar todo o suporte que ele precisa. Então, a primeira dica que fica é: nós não vamos comprar seguro de cara. A gente vai ler um pouquinho, entender, e eu brinco muito que eu não compro nada sem uma noite de sono antes. É verdade. Vou trocar o carro? Não, eu vou dormir. Eu vou pensar bastante, aí eu vejo se eu troco ou não o carro. Né? Lógico que isso aí vai demorar bem mais do que uma noite. Mas eu não compro nada de supetão, ainda mais uma coisa que eu não conheço. E você falou uma coisa importantíssima. Eu preciso saber se aquela pessoa, é certificada, segundo, eu preciso sentar com ela, entender em que momento eu estou na minha vida. Eu tenho 20, eu tenho 40, eu tenho 70 anos. Perfeito. Eu tenho alguma doença, eu não tenho nenhuma doença. Perfeito. Né? Isso, e qual é o meu plano para o futuro? Eu quero me aposentar daqui a poucos anos. Exatamente. Então, é importante saber isso. Aí, Karine, uma coisa que eu levo muito, e esse podcast aqui eu trago muito coisa da minha vivência, do meu dia a dia como médico mesmo, e teve até um seguro que eu usei há uns 2 anos atrás, que foi quando eu adoeci e passei umas 2 semanas sem poder trabalhar, e como liberal que sou, vivo de consultório, você fica ali 2 semanas sem ganhar nada. Sim. E na época eu já tinha esse seguro, que era um seguro de incapacidade temporária, muitas vezes conhecido como DIT ou como CERIT. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, muitos estão na faculdade de medicina, muitos são jovens médicos, não sabem nem o que é isso.
E eu digo, com experiência própria, que faz muito e fez muita diferença naquele momento da minha vida. E eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é a DIT, o que é a Serite, né? Como é que o médico pode se beneficiar desse perfil de seguro. Perfeito. Esse benefício, né, o Serite ou DIT, é um benefício de afastamento temporário, que ele vai, no caso, ele vai proteger a renda do médico, né? Então, assim, ele, como você mesmo falou, eu faço muito consultório, tem muitos médicos que fazem bastante cirurgias, né? Então, assim, ficou afastado, né, sem poder trabalhar. E aí, a partir do 7º dia, hoje existe um benefício que foi todo desenhado para a classe, né? Para a classe dos médicos, eles têm um grupo específico dentro da seguradora, que é bem interessante isso, porque os valores são diferenciados para a classe. Então, assim, hoje, se ele vier se afastar a partir do 7º dia, ele já pode acionar esse benefício, né? Em relação a uma doença, um acidente, precisa fazer uma cirurgia de emergência e que sempre acontece, né? São pequenas, assim, eu tive uma situação de uma médica que ela estava entrando no carro estacionado, estava no calçamento, ela se desequilibrou, quebrou o punho. Então, acontece, né? Realmente eu sempre falo, sempre indico para os médicos, para os meus clientes, assim que estão iniciando, esse é o primordial, que é para proteger a renda deles, para eles não ficarem ali passar sufoco, né? Às vezes, muitas vezes, trabalharem doente, que é o pior, né? Porque não tem como acionar. E como você mesmo falou, tem muita gente que desconhece esse benefício que a gente tem, que é o afastamento temporário. E esse seguro eu nem ia fazer, e foi uma indicação que não faça, que é importante. E eu, jovem, não vou adoecer, né? E que história engraçada. Minha filha tinha 1 ano na época e ela pegou mão, pé, boca, que é uma doença pelo Coxsackie, doença da infância, doença de criança pequena. Sim. E eu cuidando dela, peguei também Coxsackie. E eu fiz umas lesões em mão, pé e boca que me impossibilitaram até de deglutir. Então eu passei assim uns 10 dias sem conseguir comer. Perdi até um peso nessa época e foi esse seguro nesse período que me salvou. Porque eu fiquei 2 semanas sem trabalhar e eu pagava uma taxa, que não é uma taxa alta mensal, e eu consegui receber nesses 15 dias que eu fiquei parado. Então, realmente faz diferença, ainda mais para quem hoje em dia trabalha como liberal, ainda mais dentro de consultórios ou com cirurgias. Né? Eu tive um caso agora recente de um colega médico que foi esquiar no Chile e também fraturou ali o tornozelo, né? Voltou, não tinha como operar, então ele teve que cancelar por semanas o consultório dele. Então, é um prejuízo que você não está esperando e que você consegue, pelo menos, amenizar, né, tendo esse seguro. E é fácil de contratar, cara? Sim, super fácil. Hoje, né, a minha corretora, a Longinvest, ela é especialista nesse assunto, né, toda a programação de seguros para os médicos, e a gente sempre indica, né, como eu falei anteriormente, que faça realmente com um corretor que tenha SUSEP, um corretor que o cliente ele possa ali pesquisar, saber que ele é certificado, ele tem essa certificação e é super fácil, é super simples. Ele vai passar só por uma análise da seguradora, né, para ver como é que está o estado de saúde dele atual, mas é bem tranquilo. E deixa eu fazer outra pergunta. E se o médico, ele faz esse seguro contigo, mas ele já tem também o INSS e ele também tem uma CLT numa empresa privada, ele vai receber o seguro do mesmo jeito? Excelente pergunta. Uma das maiores dúvidas dos clientes é essa daí, doutor Bruno. Recebe sim. Ele recebe independente, porque isso é super importante, porque na maioria das vezes o INSS demora uns 60 a 90 dias para fazer a perícia médica, né? Isso já demora um pouco. E esse benefício, hoje, pela SUSEP, são 30 dias, né, que a seguradora tem que pagar. Só que a gente tem casos de pagar em 7, 10 dias no máximo para o cliente, né? Eu trabalho com as melhores seguradoras e realmente elas têm esse prazo de agilizar mesmo a questão do pagamento do benefício. E aí, complementando, né, como é importante o profissional, porque assim, na hora lá, você pegando um profissional que já trabalha com isso, ele vai ver toda a documentação, vai ver o que está faltando, porque às vezes o que demora, né, na questão do pagamento é uma falta de um documento, é um exame que o corretor, às vezes, por não ter aquela especialidade, né, ser especialista no assunto, acaba não enviando para a seguradora, né, e aí fica aquela demora de pendência de documento. Então, assim, para mim, hoje, quando o meu cliente ele vem a precisar utilizar o benefício, para mim,
é o mais importante, assim, que eu vá até ele, pegue a documentação, verifique tudo que tá faltando para não ficar tudo redondo. E aí, com 10 dias, no máximo, ele tá ali recebendo o benefício. Que legal. E faz diferença. Eu digo porque eu tive essa experiência realmente há 2 anos atrás e fez muita diferença. Mudando um pouquinho de assunto, outra coisa que também pega muito aí no calo da gente são os processos médicos, né? Cada vez mais a gente ouve falar do direito médico, do processo médico e como é que os seguros hoje, a gente sabe que nos Estados Unidos isso é muito comum, mas aqui no Brasil, né, nós já temos um seguro para isso, chamado seguro de responsabilidade civil, que eu também tenho certeza que está nos ouvindo aí, muitos nunca ouviram falar desse seguro, e eu queria que tu explicasse um pouquinho o que é que esse seguro é e como é que o médico ele pode se beneficiar caso ele tenha esse seguro. Esse seguro, ele vai dar todo o amparo jurídico para o médico, né, em caso de vir algum processo contra esse profissional, né, que hoje a gente sabe que a classe médica, como você mesmo falou, é uma classe muito assediada, né? Infelizmente, existem pessoas e pessoas que se aproveitam disso. E vai ter pacientes que já vão mais ou menos com ali, tô com isso. Aí entra lá no Google, né? Já vai mais ou menos sabendo o que tem. E aí, na maioria das vezes, mal intencionado. Infelizmente, acontece muito. Então, para que o médico não venha a sofrer, né? A passar por isso, é importante realmente ter um benefício desse, que é o seguro de responsabilidade civil, onde tem algumas seguradoras que elas fazem esse tipo de seguro e fazer a cotação, verificar. Geralmente, esse benefício ele é anual, mas que super vale a pena. Você nunca imagina, né, de precisar utilizar, mas aí ele vai ter todo o amparo financeiro, jurídico, que hoje essa blindagem é muito importante, essa blindagem jurídica, e ele vai ter todo aquele amparo, né? É aquela questão, isso nunca vai acontecer comigo, mas se tiver um azar e acontecer, a gente não sabe o tamanho que pode ser, E pode. né? O trabalho, a dor de cabeça, Sim. porque você falta dia de trabalho, você cancela consultório, você tem um estresse psicológico em relação a isso, você precisa contratar advogado, que é uma coisa que tem um custo alto, e ainda você corre o risco, mesmo estando completamente certo, né, de ter um problema, ou perder o processo e ter que arcar com a despesa. Com as despesas, e exatamente. o seguro, ele cobre tudo isso, desde o advogado até a despesa que possa acontecer no processo. E deixa eu te perguntar uma coisa, esse seguro ele é anual, então todo ano a gente tende a renovar esse seguro. Sim. E os valores? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo, assim, ninguém vai dizer valor exato, mas não são valores exorbitantes, né? Não, Pelo que eu vi, não são. São valores bem compatíveis. São ali, valores né? compatíveis. E aí vai muito da especialidade. É isso que eu estava vendo, né? O ginecologista, obstetra que tem parto, é um valor diferente. O cirurgião plástico, né? Algumas seguradoras nem aceitam até, né? Isso. O clínico já é, meu caso, né? Bem mais barato, porque tem muito menos processo do que um cirurgião. Por Exatamente. exemplo. E para terminar, e a gente não se estender tanto, embora esse papo aqui eu acho que vai merecer vários outros podcasts, porque é um assunto muito do nosso dia a dia. Né? Eu realmente sou uma pessoa que sou muito interessada nisso. Queria falar um pouquinho sobre seguro de vida, que foi uma coisa que eu relutei muito, né? Até pouco tempo atrás eu achava que seguro de vida era uma coisa que não tinha importância nenhuma, mas isso era ignorância minha, porque eu comecei a ver que a sucessão patrimonial, o seguro de vida, ela faz total diferença. Sim, porque ele tem liquidez imediata, né? Então, assim, é super importante. E existem benefícios de seguro de vida que tem incentivo até fiscal no imposto de renda. Muita gente não sabe, desconhece, a grande maioria, que hoje existem benefícios que eu vou conseguir ali deixar uma segurança para minha família, mas ao mesmo tempo no final do ano, porque todo mundo quer dar uma diminuída no leão, né? Então, realmente, a gente tem esse benefício que é o seguro de vida, que faz todo esse amparo financeiro para a família, e é como você mesmo falou, a sucessão patrimonial, que a gente sabe que tem vários custos envolvidos dentro, né, quando acontece uma situação, né, dessa. Eu não quero ter propaganda aqui não, mas a gente vai ter uma convidada para falar só sobre o leão. Só sobre Eita, eu já tô ansiosa já para assistir. Porque é uma coisa também que é um calcanhar aí pra gente aí, ó, pegando ali direto. Sim. E vamos ter também uma colega que vai falar só sobre sucessão patrimonial. Perfeito. Que aquele médico que está ali mais perto de se aposentar, faz muita diferença. Muita. E vamos ter um outro convidado para falar só de hold familiar.
Perfeito. Né? Porque são assuntos que nós não conhecemos muito, mas são assuntos que estão diretamente ligados ao nosso dia a dia. Né? E o seguro de vida, o que eu vejo muito é que ele funciona também como uma forma de eu ter dinheiro ali em liquidez rápida para o inventário. Sim. Às vezes tem um falecimento. Exatamente. E ele deixa um patrimônio alto e esse inventário, para ele começar, vai ter um custo muito alto. Como eu não consigo vender nada se eu não tiver inventário feito, exatamente, é o seguro de vida que vai me ajudar exatamente, nessa sucessão. Exatamente. Tô até sabendo um pouquinho, né? Tá especialista, parabéns, doutor. Do assunto, né? Mas é o isso seguro aí. de vida faz essa grande diferença. Então, a gente Faz. falou hoje sobre 3 seguros que eu acho que são muito importantes. Um seguro de incapacidade temporária, um seguro de responsabilidade civil, que é a parte jurídica, e um Sim. seguro de vida. Sim. Eu disse que era a última, mas eu tenho só mais uma perguntinha. E aquele seguro de invalidez, né? Quando eu realmente tive uma doença grave, eu tenho que parar de trabalhar. Tem um seguro para isso? Existe sim, a gente acha que o pior é a morte, né? Mas a gente não se prepara para uma invalidez, porque a gente deixa de ser um provedor para ser um dependente. Então, existe sim um benefício de invalidez que ele tanto pode ser, o cliente, ele tanto pode escolher de uma forma mensal, como de uma única vez, de um valor único. Eu sempre indico que tem os dois, né? Porque assim, ele vai ali pagando todos os custos emergenciais daquele momento, né, o de uma única vez, porque a gente sabe que é muito alto, né, essa questão de você ter uma invalidez total é bem alto o custo, e também ter uma renda programada, porque ele vai deixar de ter aquela renda, né, mas o seguro ele vai prevenir ele disso, de dar continuidade na renda que ele não vai passar a ter mais, né, não teria mais. A gente pensa que não vai acontecer com a gente, mas recentemente eu conheci até um paciente, final de semana, normal, em casa de família, foi pular na piscina, era uma área mais rasa da piscina, Sim. fez um trauma, hack medular, tetraplegia, e esse paciente, né, de um dia para outro, ele fica sem trabalhar, Sim. tendo filho, tendo família, para sustentar, então faz muita diferença. Muita diferença. Isso foi uma das coisas que me fez repensar muito o seguro, né? Quando a gente não tem filho, a vida é de um jeito, mas quando a gente tem filho, a gente tem que isso pensar é verdade. como é que vai ser sucessão, Sim. como é que vai ser, né? Caso um dia eu, infelizmente, tenha que parar de trabalhar, como é que as crianças vão se manter, né? Exatamente. Então, nossa conversa foi ótima, eu acho que deu para introduzir, mas ficaram muitas dúvidas aí para o pessoal, e a gente vai deixar um link aqui para você falar com a Karina também. E ótimo que a Karina vai estar com a gente em todas as edições da nossa nova revista, falando um pouquinho sobre esses assuntos, tirando a dúvida de vocês, e eu reforço. Temos que colecionar essa revista, porque é muita informação importante. Muita. Karina, muito obrigado pelas explicações. Né? Espero você aqui mais vezes no nosso podcast. Muito obrigada.